Paz do Senhor Jesus, bom dia. Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. No dia de hoje eu queria meditar nas Escrituras, na Palavra de Deus e um assunto de suma importância. E hoje eu queria meditar em 2 versículos, que diz assim: os mortos não podem louvar a Deus, nem os que descem à sepultura. Salmo 115, versículo 17 e Isaías 38, versículo 18. As pessoas dizem: vamos louvar a Deus. Porém, Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos. Mateus 22, versículo 32. Em João, capítulo 3, versículo 4, a pessoa que não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Em João 3, versículo 5, a pessoa que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A maioria das pessoas nas congregações só é nascida da carne e, portanto, são carne. Como afirmou o Senhor Jesus. No obstante, os seus líderes falam que elas são salvas, tirando assim a oportunidade delas serem salvas. Vejam, se a pessoa é salva porque tem um cargo ou exerce uma função religiosa, por que então Jesus falou a Nicodemos, um líder do povo de Israel, que exercia uma função de mestre, que ele precisava nascer de novo? O que muitos ignoram é que todo homem tem um coração corrupto e que, a menos que Deus toque o seu coração, você não tem possibilidade de você mesmo fazer isso. Como está escrito: darei a vocês um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. E em troca tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Ezequiel 36, versículo 26. Se Deus pode fazer essa troca, só Deus pode fazer essa troca. Ele faz através da sua palavra. O homem morreu quando comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, versículo 17. Agora, não foi porque comeu um fruto de uma árvore que o homem morreu, mas sim porque desobedeceu o Senhor. Como sei que não foi porque comeu um fruto? Jesus disse à multidão: ouvi todos e entendeis. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina. Mateus 15, versículo 10. E como tem gente hoje comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Agora o homem estava perdido, mas Jesus é o pão da vida. Sendo assim, ele diz que nós precisamos comer a carne e beber o sangue dele, para nós termos vida, visto que nós não temos vida em nós mesmos. Jesus afirmou que quem se alimentar dele viverá por ele. João capítulo 6, versículo 57. Agora, o que muitos não sabem é que
só Jesus salva. E que a pessoa só vai a Cristo se Deus, o Pai, enviar. Como está escrito, João capítulo 6, versículo 54. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora, se comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, não é comer um fruto, mas sim desobedecer a Deus, está implícito que comer a carne e beber o sangue de Jesus não é literal, sim simbólico. Então, o que é comer e beber o sangue de Cristo? Vou vos falar o que é comer e beber o sangue de Jesus. É obedecer a sua palavra. Se não, vejamos, todo aquele que ouve a minha palavra e crê, todo aquele que ouve a minha palavra e põe em prática, é como o homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Mateus 7, versículo 24. Somente comendo a palavra em obediência é que podemos estar unidos com Cristo, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sendo assim, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 3, versículo 36. Então quem é que crê em Jesus? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Agora está claro que comer a carne e beber o sangue é obedecer os mandamentos de Deus. Tudo resume-se em obedecer ou desobedecer a Deus. Se nascer de novo, ou seja, se Deus trocar seu coração de pedra e colocar um coração de carne, tudo mudará. Deus colocará dentro de você a nova natureza, a natureza divina, a natureza do alto. Portanto, meus irmãos, está bem claro, só Deus pode efetuar tal obra, tamanha obra. Todo homem nasce odiando a Deus por causa da sua natureza caída. E a menos que Deus envie essa pessoa até Cristo, para que Cristo salve, ele nunca irá. Pelo contrário, ele odeia a Deus. Ele detesta a palavra de Deus. Ele não quer nada com Deus. A menos que o próprio Deus envie ele a Cristo através da palavra, ele não irá. Portanto, veja que grande perigo corre você hoje. Como você sabe que foi salvo? Como você pode afirmar que é um cristão genuíno? Como você sabe que você foi enviado a Cristo? Tem uma passagem nas Escrituras que explica isso. João 3, versículo 19 diz: E a condenação do homem é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Pare e reflita.
Você ama mais as coisas desse mundo ou a palavra de Deus? Veja, se você não é um incircunciso no meio da congregação de Israel, veja se você não é um filisteu ou um amorreu, um jebuseu. Talvez você pense que é um israelita, mas você ama mais as coisas desse mundo do que a palavra de Deus. Sendo assim, você não é um israelita verdadeiro. Você não faz parte do rebanho de ovelhas de Cristo, mas sim faz parte da grande Babilônia, aquela que será destruída por Deus. Não pense, meu amigo, que se você não nasceu de novo, Deus te odeia. Ele não te ama. Como muitos falsos profetas vai dizer para você, Deus te ama, Deus te ama. Mas leia João 6,36. Veja o que diz lá. O que tem um filho tem a vida eterna. O que não tem um filho, ou seja, eu vou conjecturar, o que nasceu de novo tem a vida eterna. O que está unido com Cristo tem a vida eterna. Mas o que não nasceu de novo e o que não está unido com Cristo, a ira de Deus permanece. Você vai encontrar hoje nas congregações um monte de pregadores mentirosos que vai dizer, Deus te ama. Apesar das suas imundícias, Deus te ama. Mesmo você atolado na fornicação, no adultério, Deus te ama. Isso não é verdade, meu amigo. Ouça a palavra de Deus. Isso não é verdade. Se você não nasceu de novo, se você não está em Cristo, você é uma criatura odiada por Deus. A ira de Deus está sobre você. Está como no Salmo 7, quando o rei Davi diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias com o ímpio. E se ele não se converter, ele já tem a sua espada afiada, o seu arco está preparado. O que te mantém vivo é a grande misericórdia de Deus, esperando que tu venha a Cristo. Mas enquanto você não está em Cristo, a ira de Deus. Pare e pense, meus irmãos. Analise só essa passagem. Deus odeia você. Você consegue lidar com isso? Viver com isso? Se você não está em Cristo, Deus te odeia. Ele te odeia. Ah, irmão Manuel, que isso? Você não está pregando? Estou pregando a Bíblia. Se você não nasceu de novo, se você não está unido com Cristo, Deus te odeia. E veja que grande perigo você está correndo. Qualquer momento você pode ser ceifado da sua vida. Você sofrerá o tormento eterno da parte de Deus. Sim, da parte de Deus. Se você não quer nada com Cristo, nada com o Evangelho, se você ama mais as coisas do mundo, é uma grande prova que você não nasceu de novo, que o seu coração não foi trocado e que Deus te odeia. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. É a palavra de Deus. Não pense, meus irmãos. Deus odeia o pecado. Quer uma prova? Pois bem, o seu Filho único, Jesus Cristo, veio ao mundo sem nenhum pecado. Mas ele assumiu a nossa culpa. Ele assumiu a nossa culpa em nosso lugar. Portanto, todos os pecados foram lançados na conta dele. Deus o fulminou. Deus o esmagou. A Bíblia diz em Isaías capítulo 40 que todavia agradou Deus moê-lo. Por causa de quê? Por causa dos pecados. Ora, se Deus, que é um Deus justo e santo, moeu o seu próprio filho, porque ele odeia o pecado e o pecado estava nele, o que Deus fará com você, meu amigo, que não quer nada com Cristo e vive deliberadamente no pecado? O que ele fará com você? Pare e pense e reflita. Não acredite nos mentirosos falsos mestres. Acredite na palavra de Deus. O que ele fará com você? Se ele moeu o seu filho que não tinha nenhum pecado, mas assumiu a nossa culpa. E como ele odeia o pecado, ele teve que punir o seu próprio filho, o matando.
Não pense que foi o soldado romano que matou Jesus. Não foi. Foi o próprio Pai. Na sua justiça, ele teve que punir o pecado. Ele tem que punir o pecado, porque a justiça dele requer isso. A justiça de Deus não requer que fique nada impune, nada. Ele requer que todo pecado receba o seu castigo. E por Jesus ter assumido o nosso lugar, ele teve que pagar na nossa conta. E pagou com grande ira da parte de Deus. Agora pare e pense, você que não quer nada com Cristo hoje, o que Deus fará com você, que peca deliberadamente e não quer nada com Cristo? Reflita, pense nisso.